Bom, amados, estamos aqui mais uma vez com a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma alegria muito grande de poder trazer mais uma vez a palavra do Senhor. Todos nós sabemos que a palavra de Deus ela traz cura, traz força para as nossas vidas e traz alegria aos nossos corações. Eu queria deixar aqui uma palavra que está em 2 de Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. 2 de Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adaias. Ela era de Boscate. Versículo 2: Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. A palavra de Deus também diz no versículo 11: Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias. Vamos fazer uma oração nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai poderoso, estamos mais uma vez aqui na Tua casa e queremos que o Senhor fale através da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por cada vida que está ouvindo esta mensagem, ó Pai. Que o Senhor continue guardando, cuidando, livrando de todo o mal e de todo o perigo. Essa é a nossa oração nesta noite. Todos nós oramos no poderoso nome de Jesus e todos nós dissemos amém, amém e amém. O título da mensagem desta noite: 4 princípios bíblicos para uma jornada bem-sucedida. 4 princípios bíblicos para uma jornada bem-sucedida. Amados, todos nós temos sonhos, todos nós temos propósitos na vida, todos nós temos algum trabalho a fazer, todos nós temos empreendimentos. E em todas essas coisas sempre nós queremos que tudo isso seja bem feito, que tudo isso seja bem sucedido. À luz das Escrituras nós podemos encontrar aqui alguns princípios bíblicos para que os nossos sonhos, os nossos empreendimentos, os nossos afazeres, as nossas tarefas, sejam elas em casa, sejam elas na tua empresa, sejam elas aqui na igreja, elas possam ser bem sucedidas. E nós vamos tomar como exemplo esta palavra, esta história do rei Josias. A Bíblia diz que Josias ele começou a reinar em Judá quando ele tinha 8 anos de idade. Então Josias se tornou rei de Judá quando ele tinha 8 anos de idade. A Bíblia também declara que Josias foi um dos grandes reis de Judá, diferente dos seus antecessores, diferente do seu pai e do seu avô, que foram reis que não agradaram o nome do Senhor. Josias também tinha, assim como nós temos, ou como a grande humanidade tem propósitos, projetos, alvos. Josias também tinha propósitos, tinha alvos, ele tinha uma caminhada pela frente. Ele teria que reinar durante muito tempo o povo de Judá. Mas para isso, ele colocou em prática alguns princípios que nós verificamos na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o versículo 2, ele diz assim que Josias, ele fez o que o Senhor aprova. O rei Josias, ele fez o que o Senhor aprova. Meus queridos, em todo empreendimento, em todo trabalho, na nossa caminhada em geral, nós precisamos fazer o que o Senhor aprova. Quantos de nós já recebemos a aprovação da nossa família, em algum empreendimento, em algum relacionamento? Quantos de nós já recebemos a aprovação até dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares? Mas talvez a aprovação de Deus ainda não veio. A aprovação de Deus ainda está faltando em nossas vidas. Para todo empreendimento, para todo relacionamento, para qualquer jornada e para que ela seja bem sucedida, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Assim como nós acabamos de ler, Josias, ele buscou a aprovação de Deus. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 37, versículo 4 e 5, diz assim:
Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Essas palavras são maravilhosas. Se nós queremos que Deus Ele possa se deleitar em nossas vidas, primeiramente nós precisamos buscar a aprovação do Senhor para a nossa jornada. A aprovação do Senhor é algo muito próprio para cada homem, para cada mulher que quer uma jornada bem sucedida. O segundo princípio bíblico para a nossa jornada seja bem sucedida é que Josias seguiu o exemplo de Davi. A palavra de Deus diz claramente, meus queridos, no versículo 2 também, a parte B, que Josias andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Josias andou nos caminhos de Davi. Quem era Davi? Quem era este homem que Josias se espelhou? Este homem, todos nós sabemos, o grande rei de Israel. Em Davi estava o melhor de Deus. Em Davi, amados, nós ouvíamos a unção de Deus. Davi, amados, era chamado o homem segundo o coração de Deus. E neste homem que Josias também se espelhou para que a sua jornada seja bem sucedida. Além de Deus, amados, nós precisamos ter pessoas que nos mostrem também o caminho, pessoas bem-sucedidas que nos digam como nós podemos percorrer também os nossos caminhos, o que nós devemos de fazer na nossa caminhada. A palavra de Deus no Salmo 111, versículo 10, ela diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Josias, ele teve um exemplo especial na vida de Davi. Se nós queremos uma jornada bem sucedida, nós precisamos também termos exemplos de homens e mulheres de Deus, para que nós possamos também conquistar e também assim nós possamos ter as nossas vitórias em nossas vidas. O terceiro princípio que nós encontramos nesta narrativa, meus queridos, está no versículo 4, 5, 6 e 7 de 2 de Reis, capítulo 22. Diz que o rei Josias, em todo o seu trabalho, em toda a sua jornada, ele se cercou de pessoas íntegras. Josias, para ter ele sucesso como rei, ele precisava se cercar de pessoas íntegras. E isto é uma verdade. Sabe por quê? Porque o trabalho pode ser bom, o nosso foco pode ser um foco bem assim direcionado, os nossos sonhos podem ser sonhos lindos, aliás, mas nós precisamos de pessoas íntegras que possam trabalhar integralmente, de uma maneira, aliás, íntegra em tudo aquilo que nós façamos, tanto na nossa vida particular quanto na nossa vida espiritual. Nós precisamos de pessoas não somente que elas sejam honestas, mas elas precisam ser íntegras. Honestidade, meus queridos, fala daquilo que nós fazemos, mas integridade fala daquilo que eu sou, daquilo que nós somos. Honestidade fala daquilo que eu digo, integridade daquilo que eu penso. Honestidade fala dos meus atos públicos, integridade fala daquilo que faço, mesmo que ninguém me veja. Deus, amados, a igreja precisa de pessoas íntegras. O nosso trabalho, aí onde você trabalha, na sua faculdade, onde queira que você vá, as pessoas, elas querem ver pessoas íntegras. Eu tenho uma história aqui sobre honestidade e integridade. Eu queria contar para vocês. Disse que um casal estavam em um hotel e eles pediram uma pizza. E quando eles pediram a pizza e a pizza chegou, a caixa da pizza chegou, e quando eles abriram, quando o casal abriu essa caixa da pizza, e não veio a pizza, veio daquela caixa $1.500. E eles levaram uma surpresa, porque falaram assim: puxa vida, nós pedimos aqui uma pizza e a pizza não veio, e veio $1.500. E agora o que nós fazemos? Aí o homem disse assim para aquela mulher, disse assim: não, nós precisamos devolver esta caixa juntamente com o dinheiro.
E como nós fazemos? Vamos pegar a caixa, nós vamos até a pizzaria e nós vamos conversar ali com o dono da pizzaria, e nós vamos devolver a caixa. Eles então pegaram o carro, foram para a pizzaria, e ele chegou perante o dono, chamou o dono ali da pizzaria e disse assim: olha, eu pedi uma pizza e infelizmente a pizza não chegou, e o que chegou na caixa da pizza foram $1.500. Eu vim devolver este dinheiro com a caixa, e porque eu sou um homem honesto. Aí aquele dono falou assim: é verdade, você é muito honesto, nunca praticamente na vida nós vimos assim tal honestidade. Você trouxe aqui este dinheiro e o entregador por engano colocou dentro da caixa e não colocou a pizza. E o dono disse ainda para o homem: então eu quero o seu nome, eu quero saber onde você mora, eu quero saber todos os seus dados, porque eu preciso publicar isso, eu preciso ir no rádio e falar que teve um homem que foi muito honesto conosco, eu preciso ir até na TV e falar sobre a sua honestidade. Aí o homem disse para o dono da pizza: não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, porque a mulher que eu estava no hotel, ela não é a minha esposa. Este homem, amados, era honesto, sim ou não? Ele era um homem honesto. Ele encontrou esse dinheiro que não lhe pertencia, ele foi devolver o dinheiro, mas este homem não era íntegro. Este homem estava com outra mulher que não era a sua esposa. A nossa família, a nossa igreja, a nação, o nosso país precisam de pessoas íntegras. Precisam de pessoas honestas, sim, mas principalmente de pessoas íntegras. E Josias, ele se cercou de pessoas íntegras para que a sua jornada seja bem sucedida. Ainda em Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. João 3,18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amados, nós precisamos ser pessoas íntegras. E finalmente, o quarto princípio bíblico para uma jornada bem sucedida está no capítulo 22, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Assim que o rei Josias escutou a palavra do Senhor, ele rasgou as suas vestes. O que significa isso, amados? Por que o rei Josias rasgou as suas vestes? O rei Josias, meus queridos, ele rasgou as suas vestes porque ele viu que o povo de Israel estava numa total degradação moral, espiritual, e ele precisava se arrepender, ele precisava se humilhar até pelo seu povo e por ele também. Meus queridos, para que nós possamos ter uma jornada bem sucedida, nós sempre precisamos nos humilhar diante do Senhor e nos arrependermos de todos os nossos pecados. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim: até por aquilo que diz assim, a palavra diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, veja bem, meus queridos, foi arrependimento, mudança de pensamento, mudança de rumo. Deus gosta que os seus filhos, eles venham ao arrependimento. Deus gosta, Ele se deleita quando vê os seus filhos que erram. Eles mudam de pensamento, eles mudam de direção. Ainda tem um texto em 2 de Crônicas capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O rei Josias, quando escutou a palavra de Deus, ele se arrependeu de todo o seu coração. Pois bem, eu queria concluir esta palavra dizendo
que para nós sermos, ou para nós termos uma jornada bem-sucedida, nós primeiramente precisamos agradar ao Senhor, fazer aquilo que Deus se agrada, fazer com as nossas vidas aquilo que Deus quer, e não aquilo que a nossa carne quer, e não aquilo que os nossos pensamentos querem, e sim fazer a vontade de Deus. Para termos uma jornada bem-sucedida, em segundo lugar, falamos aqui que nós precisamos de exemplos. O rei Josias colocou Davi como um exemplo para a sua vida. Hoje em dia, famílias, hoje em dia a nossa nação, hoje em dia a nossa cidade precisam de homens, de mulheres que sejam exemplos, para que nós possamos nos espelhar e caminharmos juntos e sermos bem-sucedidos. Em terceiro lugar, também nós falamos que Josias se cercou de pessoas íntegras. Nós não iremos a lugar nenhum, meus queridos, se nós termos ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas desonestas, pessoas que não sejam íntegras. Nós precisamos de pessoas honestas e íntegras. A igreja precisa de pessoas honestas e íntegras, para que nós possamos agradar ao nosso Senhor. E finalmente, todo homem, toda mulher, ela precisa se arrepender, ela precisa voltar ao Senhor quando eles erram, porque Deus se deleita com aqueles que buscam o seu nome, com aqueles que rasgam as suas vestes em arrependimento, e somente assim nós teremos a nossa jornada bem sucedida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus dias, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. Vamos orar para nós terminarmos o nosso culto maravilhoso. Pai amado, Pai poderoso, obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha sempre fazer algo muito mais daquilo que nós pensamos, muito mais daquilo que nós imaginamos. Que o Senhor venha curar estas vidas, que o Senhor venha levantar quem está caído, que o Senhor venha trazer vida para aqueles que estão praticamente sem vida, que o Senhor venha trazer, Pai amado, alegria para aquelas pessoas que são tristes. É no poderoso nome de Jesus que nós oramos e todos nós dissemos amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.